Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, como vocês puderam perceber aí pela nossa vinhetinha de entrada, um programa especialíssimo sobre os Cavaleiros Templários, né? Quem nunca se deixou fascinar pela magia da Ordem do Templo, né? E para falar de um assunto tão palpitante, ninguém melhor do que uma pessoa que já esteve no nosso programa e que é campeão absoluto de audiência até agora, o que mais recebeu e-mails, que é o nosso querido Frater Laerte Ferraz, que é jornalista, publicitário, com formação em Direito, professor universitário de Marketing, tem uma longa carreira em empresas, né, de porte, como o Estadão de São Paulo, a Gazeta do Povo, do qual ele foi diretor da Filco, grandes agências de propaganda, foi diretor de marketing da Prefeitura de Curitiba, na gestão do prefeito Rafael Greca, é mestre de Karatê, faixa preta sexto Dan, inclusive, se não me engano, é campeão brasileiro, é Rosa Cruz há mais de 30 anos, maçom também há mais de 30 anos, e veio aqui para falar dos Templários e suas supostas relações tanto com a Ordem Rosa Cruz como com a maçonaria. Quer dizer, programa imperdível. Tudo bem com você, Frater Laerte? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês nesse programa Presença e Harmonia e com os fráteres e sorores e aqueles que eventualmente tenham interesse na Ordem Rosa Cruz para falar sobre um tema tão interessante quanto os Templários. Sem dúvida, Laerte. Eu não tenho dúvida que o tema vai agradar muito. Eu aqui já estou até fascinado. Mas vamos abrir então aqui os nossos trabalhos, né? Perguntando quem foram os Templários, como surgiram, de onde vieram e por que eles se estabeleceram. Os Templários, eles surgiram exatamente naquele período da Primeira Cruzada, quando foi realizada a Primeira Cruzada, buscando a reconquista da cidade de Jerusalém para a cristandade. Este era o objetivo da Primeira Cruzada. Mais ou menos... Isso foi no século X, século XI, né? Final do século XI, iniciozinho do século XII, né? Então, um grupo de cavaleiros da região de Languedoc, no sul da França, da região de Champagne, deslocou-se para a Terra Santa, deslocou-se para Jerusalém, eram 9 cavaleiros, entre eles 2 que merecem destaque, que é Godofredo de Bouillons e Hugues de Pin, e esses cavaleiros se estabeleceram ali e fundaram, a partir dali, a Ordem do Templo. Isso, se não me engano, em Jerusalém, ali perto do Templo de Salomão, do que restou, né? Exatamente. Eles se estabeleceram, eles tiveram a autorização para se fixar nas cavalariças, né, do antigo Templo de Rei Salomão, e ali eles começaram a realizar uma série de trabalhos, fazer uma série de pesquisas, inclusive de cunho arqueológico, e depois a ordem foi estabelecida a partir disso. Nós temos até a imagem, já entrou ali, né? Ali nós estamos vendo o que restou do Templo de Salomão, né? Ali é o muro externo do Templo do Rei Salomão, né? Que é só o que restou do templo, mas existe toda uma estrutura interna, inclusive de subsolo, etc., que ainda permanece. E o que são? Fale um pouquinho dessas pesquisas, né, arqueológicas que eles estavam fazendo ali no Templo de Salomão. Antes um pouquinho disso, é importante dizer que os Templários se deslocaram para lá, eles não eram ainda considerados Templários, e receberam esse nome exatamente porque estavam no Templo do Rei Salomão, tiveram autorização para permanecer, por isso que foram chamados de Templários, mas que eles foram com o pretexto do surgimento da ordem, é de que eles estariam protegendo os peregrinos que iam na Terra Santa. Eles ainda não estavam sob a égide da Igreja Católica, né? Nesse período. Teoricamente todos os cruzados, ou todos aqueles que participaram da cruzada, ou todos aqueles que foram naquele período, estavam sob a égide da Igreja Católica, que a cruzada foi um movimento estabelecido pela Igreja Católica. Então, o que aconteceu nesse aspecto é que eles, na minha opinião, foi um pretexto, porque eles eram 9 cavaleiros, mesmo que eles fossem com os seus sargentos e mais os outros, a sua tropa, seria no máximo 40, 50 pessoas, e isso não seria suficiente para promover a proteção dos peregrinos. Então eles tinham um outro propósito, com certeza, e esse outro propósito ficou mais ou menos evidente
nos trabalhos arqueológicos que eles fizeram. Eles estavam em busca de alguma coisa. E o que seria, né? Você, inclusive, parece que nós temos indícios, né, de que eles estiveram até na Etiópia. É verdade? Sim, é verdade. Eles estiveram em Lulubele, na Etiópia, e também estiveram na cidade de Petra, na Jordânia. Eu até pediria para entrar a figura 3, vamos pular 2, a 3 e a 4, que aí a gente já vê. Aí é O que Lulubele, é uma estrutura construída por templários, onde a gente vê uma cruz templária, né? Uhum. Escavada no solo que existe na Etiópia. Então, este é apenas um dos indícios um símbolo da templário, presença, né, dos templários na Etiópia. E Existem temos... vários monumentos arqueológicos de construção nitidamente templária. E né? temos Petra, né, a próxima figura. A próxima é Petra, que é a cidade na Jordânia, e foi até cenário de um filme. Até do Indiana Jones, né? Exatamente. Aproveitou. E aonde, inclusive, a cena final do filme mostra a figura de um templário, muito bem representado por sinal, e que nesta cidade de Petra houve efetivamente escavações, e até há um livro que menciona que teriam sido feitas descobertas do corpete que seria utilizado pelos sacerdotes que manipulavam com a arca sagrada, a Arca da Aliança. O que seria esse corpete? Você pode explicar melhor? Que relação que ele teria com a Arca da Aliança? Era um dispositivo científico? Uma das suposições, porque nós entramos num terreno bastante difícil, que muitas coisas... A história dos Templários, existe uma parte que é documentada e uma parte que não é documentada. Essa parte que não é documentada se torna muito difícil de ser comprovada. Então, existem inúmeros trabalhos de pesquisas buscando os indícios e as evidências, né, que comprovem determinadas teorias. Uma delas é de que eles estavam em busca da Arca da Aliança. E esta busca pela Arca da Aliança, eles começaram com escavações no Templo de Rei Salomão. Talvez tenham encontrado alguma coisa interessante, porque logo em seguida a permanência deles, eles voltaram a Roma, e foi então que o Papa autorizou a fundação da Ordem Templária. Não, a gente vai falar disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do que seria esse corpete. Quais são as teorias que estão ligadas? Esse corpete é mencionado, existem passagens na Bíblia que mencionam, inclusive, que os sacerdotes que oficiavam com a Arca da Aliança usavam um corpete com pedras, numa determinada sequência, e que essas pedras eram necessárias para que eles ficassem protegidos contra o próprio poder que existia na Arca da Aliança. Como se elas permitissem acionar ou proteger Exatamente. a Arca da Aliança. Que elas acionavam os poderes inerentes à Arca da Aliança. Nós temos até a imagem número 4, né, se não me engano, que é a da Arca da Aliança aí, do que seria, né, se supõe que teria sido, né? Que não se sabe, né, Laércio? Uma representação. Existe o descritivo da Arca da Aliança também, numa passagem bíblica, e esta é uma imagem que se criou do que seria, onde estariam 2 querubins na parte superior e uma estrutura, uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Bom, então os templários, pelo jeito aí, possivelmente estão ligados a isso, né? Seria isso, Laerte, essa possível descoberta desse corpete, né, dessa conexão com a Arca da Aliança, a razão do rápido apoio que a Igreja Católica, que o Papa dá aos templários, incorporando a Ordem do Templo, a Igreja? Pode falar um pouquinho disso? Alguma razão existiu, com certeza. Se foi essa ou não, não sabemos, porque ela não se tornou pública. O que se sabe é que depois dessa permanência inicial no Oriente, onde eles estiveram na Jordânia, estiveram na Etiópia e em Jerusalém, eles retornaram e a Igreja apoiou muito decisivamente a fundação da Ordem Templária, a criação da Ordem Templária, o estabelecimento da Ordem Templária, inclusive isentando-os de taxas e de impostos. E a partir disto a Ordem se tornou muito procurada e se tornou uma organização que seria talvez a primeira organização multinacional que se tem notícia. Qual que é a ligação dos templários, Laerte, com o grau, né, o famoso símbolo do grau, e inclusive com as lendas de Parzival, né, que às vezes são associadas?
Pois é. Exatamente no período em que os templários estavam no seu auge, Chrétien de Troyes e von Effenbach criaram a lenda de Parzival, criaram as histórias relacionadas com Parzival, estabelecendo uma relação com a cavalaria. Foi o que o movimento da cavalaria começou exatamente nesse período, né? E durou durante vários séculos, chegou até o século XVI em alguns países da Europa, com justas, etc. E que o movimento da cavalaria começou nesse período e falava-se da existência do Graal, existência de um objeto, que seria o cálice sagrado, e algumas pessoas, algumas teorias estabelecem que esse cálice, na verdade, seria a natureza feminina de uma possível esposa de Jesus e que teria dado início ao que se chamou a linhagem sagrada. Existe muita especulação. Nós vamos falar disso principalmente no segundo programa, né? Vamos deixar esse assunto tão palpitante aí para frente, né? Então, a relação do Graal com os templários é quase que indissolúvel, né? É muito associado a eles, né? O que você pode nos falar, Laerte, da estrutura agora, da Ordem do Templo, né? A expansão, né? A influência material dela, quanto tempo a Ordem durou? Ela durou alguns séculos, né? E foi, como eu disse há pouco, foi a primeira grande multinacional, a primeira multinacional, né? Ela se transformou numa instituição extremamente poderosa, proprietária de grandes áreas de terras por toda a Europa, né? Da Península Ibérica até o Oriente Médio, norte da África, inclusive, as ilhas gregas, as ilhas de Creta, né? Entre outras, com uma presença templária, Malta, né? Sem dúvida, com a presença de inúmeras construções templárias. Eram fortalezas, igrejas, eram até catedrais e castelos, né? Por toda essa região, e os templários reuniram uma frota para movimentar riquezas dessas propriedades até Jerusalém e realizaram obras espetaculares para a época. Parece que eles entraram em quase que todas as áreas do conhecimento da época, né? Da época, sim. Navegação, com certeza. Produção agrícola, com certeza. Eles estimularam muito, eram muito disciplinados. Eles eram monges guerreiros, né? Muito disciplinados. E eles foram estabelecendo uma série de procedimentos que eram muito novos para aquela época e muito inovadores também, com grande produtividade, né? Eles tiveram uma frota e uma quantidade enorme de propriedades e foram os criadores praticamente do primeiro banco do mundo, né? Eles criaram... Carta de crédito. A carta de crédito, exatamente. Eles criaram um documento onde um nobre podia depositar uma determinada importância num determinado lugar e ele poderia retirar isso milhares de quilômetros distante desse lugar de origem mediante uma carta de crédito. Laerte, vamos falar um pouquinho então, você menciona aí templários, monges e guerreiros, né? Monges e então eles guerreiros. eram monges e guerreiros. Então fale um pouquinho dessa atividade deles, sagrada, né? Teológica, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo guerreira, né? Contra quem eles combatiam, por exemplo? Pois é, a gente precisa entender um pouco o que acontecia na Idade Média. Na Idade Média, o soldado profissional, os exércitos profissionais, como entendemos hoje, eram raros, não eram comuns. O que era comum era que um senhor feudal convocasse os seus servos, né, os aldeões da região do seu condado ou da sua propriedade, para defender a propriedade contra ataques externos e, eventualmente, defender o rei a quem eles obedeciam, né? Pelo princípio de suzeraninidade, né? Quer dizer, eles estavam vinculados a um suzerano. E o que acontecia que um exército profissional a igreja não tinha, tanto que a cruzada foi convocada entre a população.
E a disciplina militar de um exército profissional é diferente. Então, quando se estabeleceu uma ordem monástica, né, monges disciplinados, treinados para o combate, se estabeleceu um primeiro exército profissional, apesar de que eles não eram remunerados, eles geravam os próprios recursos, orientados para a reconquista ou a retomada da Terra Santa. Inclusive nós temos aí a figura 6, né, que é a representação de um templário, do que teria sido um templário. Seria isso mesmo, Laerte? Muitas pessoas fazem uma imagem diferente do templário. Nesse período, essa imagem eu considero ela bastante realista. Nós vemos um guerreiro usando uma cota de malha, uma espada, uma túnica e um elmo. Este era a indumentária básica do guerreiro templário, quando ele estava atuando como guerreiro. Vamos para a figura 8. Vamos para a próxima figura. Aqui nós temos aquilo que poucas pessoas imaginam, fala-se muito do templário e a sua espada, e podemos falar um pouco sobre isso também. Sim. Mas como cavaleiros, eles usavam principalmente o escudo e a lança como armas principais, armas de combate principais. Depois, na sequência do combate, quando o combate se tornava mais próximo, eles usavam o martelo, a massa e o machado. E só então é que eles utilizavam como última arma a espada. Inclusive, na próxima figura nós vamos ver um outro simbolismo aí que eu quero que você explique. Por que a espada ela é tão associada ao templo e também a cruz de Malta, que é o símbolo do templo, né? Exatamente. Da ordem do templo. Esta cruz, a cruz de Malta, é também conhecida como cruz templária. Ela difere um pouco da cruz convencional, que tem o braço vertical bem maior do que o braço horizontal, né? Então ela tem os braços de tamanhos iguais, né? E com esta configuração que nós estamos vendo. Paralelamente, nós estamos vendo a figura de um templário, nitidamente um templário, com a sua túnica e com a cruz, a túnica branca com a sua cruz vermelha, e estamos vendo ele paramentado da forma como o templário realmente se paramentava, ou seja, a cota de malha e a espada. E ele, numa atitude humilde, né, de oração ou de agradecimento, apoiado sobre a sua espada. E a espada, nesse caso, também simbolizando a cruz. Interessante, então, que ela tem... Já deu, obrigado. A espada, ela tem, então, um significado bem mais simbólico do que bélico, parece. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Quer dizer, não dá para dissociar uma coisa da outra. Né? A espada como símbolo de espiritualidade, né? Ou de busca de justiça, de autoridade, e também como uma ferramenta de combate, sem dúvida alguma, era uma ferramenta de combate extremamente utilizada. Laerte, agora, pelo que você falou, a gente não pode confundir, então, o templário com um mero cruzado, né? Quer dizer, eles eram uma elite, eram também monges. A gente sabe, se pelo menos exotericamente, externamente, que a ideia era combater o Islã, né? Combater lá as pessoas aí, os, entre aspas, infiéis que estavam na Terra Santa impedindo os peregrinos cristãos de irem lá. Mas a gente sabe que eles estabeleceram relações místicas e filosóficas com o esoterismo islâmico. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, a questão dos assassinos e do Velho da Montanha também associado ao templário. O que é importante a gente entender em relação aos templários e aos cruzados, que sim, eles eram completamente diferentes, né? Os cruzados eram uma horda de pessoas que abraçavam a causa da reconquista da Terra Santa, né? E que era uma orientação dada pela Igreja, reconquistar. Agora, os templários não combatiam os islâmicos, não necessariamente. Claro que isso dependeu ao longo da história dos templários, dependeu muito também da presença de cada grande mestre da ordem, né? Eles estavam em busca da reconquista da Terra Santa ou de Jerusalém para a cristandade. Por quê? Porque era o lugar sagrado
crucificação de Jesus e tudo mais, via sacra, a história que nós conhecemos da Bíblia. Mas eles não estavam combatendo o Islã. Inclusive, eles eram muito tolerantes até, né? Extremamente tolerantes. Quer dizer, as notícias que se tem, e essas são... Porque nós temos que entender que a história dos Templários, uma parte dela é especulativa e uma parte dela é documentada. A parte documentada, sabe-se que os Templários, sem dúvida alguma, tinham de uma forma geral e não de forma uniforme durante todo o período histórico da existência dos Templários, que foi de mais de 2 séculos, eles tinham uma tolerância muito grande com os judeus e com os islâmicos. Há notícias disto bastante claras, bastante evidentes. E essa questão da relação deles com os rachixins, com o velho da montanha, Exatamente. com o esoterismo islâmico, como é que é isso? O que existiu, né, ali na região do Oriente Médio, um personagem chamado Velho da Montanha, que ele era líder da seita dos assassinos. E esse nome assassinos vem de Hashishim, que significa fumadores de haxixe. Então era uma seita que praticava crimes políticos e que eles interferiam em determinadas movimentações políticas, acreditando que eles evitariam guerras se eles eliminassem determinados personagens da cena. Uhum. Esta era uma das propostas dos Hashishins, ou do Velho da Montanha, né, conhecido como o líder dessa seita, o Velho da Montanha, que existiu, de fato, é comprovado isso, historicamente, ali na região, e que eles teriam um relacionamento com os Templários, inclusive numa relação de respeito. Uhum. Respeito recíproco. Recíproco, né? Recíproco. Laerte, a não questão... se sabe se os Templários utilizaram ou não. Uhum. Laerte, gostaria que você falasse também um pouquinho dos Templários, se eles tinham uma filosofia diversa da Igreja, porque apesar de sancionados pela Igreja, me parece que essa tolerância deles, parece que há uma ligação aí com os cátaros, com a gnose, com a própria gnose cristã. O que você pode adiantar para a gente? Pela origem deles, que eles vieram da região de Champagne, que foi a região onde o catarismo apareceu, supõe-se que eles tenham tido uma influência muito forte dos cátaros. Os cátaros eram originários de um cristianismo primitivo na região de Languedoc, né, que deu origem à linhagem merovingia, né, e esses templários saíram desta região e foram para Jerusalém. Agora, eles não poderiam fazer nada fora da igreja naquele período. A igreja era que dava orientação para tudo. Muito bem. Então, o que se pressupõe, e que existem muitas teses, muitas teorias a esse respeito, é de que eles, originários dessa região de Languedoc, tivessem uma relação muito próxima com os cátaros e que isto divergia, em grande parte, a orientação da Igreja Católica daquele período. Inclusive, até peço para colocar a imagem número 10, que é a cruz cátara, né? Que, Laerte, isso não é uma cruz templária? Não, essa é uma cruz cátara. Mas parece templária, não é? Exatamente, existe até a similaridade. Então, e não é por acidente. Esta à medida em que a gente vai pesquisando sobre a temática, a gente vai percebendo as similaridades que existem entre até a simbologia templária e cátara. E por que os cátaros foram, digamos que, dizimados pela Igreja Católica, né? Qual que era a filosofia deles? Eles eram considerados hereges. Mas por quê? Porque eles, primeiro que eles não eram trinitristas, né, como foi estabelecido no Concílio de Nicéia em 325 da Era Cristã. Eles eram dualistas, eles acreditavam na existência de bem e mal. Eles não acreditavam em Pai, Filho e Espírito Santo, eles acreditavam na existência de bem e mal, e havia no cátaro também a participação obrigatória da mulher, ela como oficiante dos rituais, né? Então, isso era uma obrigatoriedade. E aí eles, por serem considerados cristãos, eles se consideravam cristãos, porém, discordavam da orientação dos dogmas do catolicismo, eles foram declarados hereges. E havia uma divergência significativa naquele período entre o pensamento dos cátaros e o pensamento católico cristão. Bom, Laerte, você
Sem dúvida, a gente até já reservou 2 programas para você, que você não cabe num programa só, e nenhum assunto cabe num programa só, porque é muito fascinante, né? No próximo programa, inclusive, Laertes vai falar, nós vamos entrar no esoterismo templário, nas relações da Ordem do Templo com a maçonaria e com a Rosa Cruz, né, nas possíveis relações, e falar um pouquinho mais dos cátaros, da linhagem sagrada, e uma série aí de assuntos que são fascinantes. Sem dúvida nenhuma, vocês devem ficar ligados aí na próxima quarta-feira, às 22 horas, para a gente dar continuidade a esse tema tão palpitante, né, que é a Ordem do Templo. Não se esqueça também de nos escrever, de mandar o seu e-mail. Nosso e-mail é o presencaeharmonia@amorc.org.br, dando suas impressões sobre os programas Presença e Harmonia.